Graças a Deus, é uma honra, é um prazer. Mais uma vez, estamos aqui no canal Jailson HMTV para dar continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus queridos, amados irmãos, deixa aqui, eu tenho um recado aqui, um aviso para dar, irmão. Tem vezes que alguns irmãos, algumas pessoas, né, alguns inscritos no meu canal fazem algumas perguntas e deixa lá no comentário, mas eu não tenho muita habilidade nessas coisas. Então vamos fazer assim. Eu vou aqui dar o número do meu WhatsApp e quando que você tiver uma pergunta, você entra diretamente através do meu WhatsApp e a gente conversa sobre o assunto, tá bom? Então, para você que gosta de fazer pergunta, meu número é esse: 88306269. Repetindo, 88306269. Esse é meu WhatsApp. Então, que você tiver uma pergunta, é só entrar em contato através do meu WhatsApp que a gente conversa sobre o assunto, tá bom, meu querido? E também, você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva para me ajudar, para o meu canal crescer mais no mundo da internet, para nós levarmos a mensagem da hora para o coração daqueles que necessitam, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui uma escritura muito importante para nós comentarmos hoje, falar. É Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Eu já preguei, que você entra no meu canal, você vai encontrar lá 3 vídeos sobre esse assunto. Mas essa semana, eu conversava com algum irmão e ele citou uma coisa e aquilo tocou. E aquilo me deixou um pouco, sabe, assim, pensando, ora, eu já preguei sobre isso e as pessoas assistem, parece que não entende. Então eu vou pregar mais uma vez. Eu vou trazer mais coisa, porque eu já preguei 3 cultos sobre isso. 3 vídeos tem lá no meu canal sobre esse assunto. Mas eu vou falar mais outra vez, para ver que as pessoas que ouvem, eu não sei qual é o problema das pessoas. Elas escutam e parece que não entendem ou não escutam direito. Mas vamos lá, mais uma vez, vamos entrar nesse assunto. E eu acredito que esse vai ser o último vídeo sobre esse assunto. Tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 11... versículo 15 diz assim: E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Tá bom? Que Deus ajude, abençoe a sua palavra. Muito bem. Então, baseado nessa escritura, irmão, mais uma vez, eu estou usando essa escritura para entrar nesse assunto. O tema de hoje é a vinda do 7º anjo celestial. Esse é o nosso tema, a vinda do 7º anjo celestial. Como eu falei no começo, irmão, do vídeo, eu já preguei 3 vídeos e eu já gravei 3 vídeos sobre esse assunto. Mas parece que quanto mais as pessoas escutam, eu não sei como é que elas escutam, acho que não prestando atenção, acho que escutando, fazendo alguma coisa, aí por isso não entra o entendimento. E parece que cada vez mais você fala, as pessoas não vão entendendo o assunto. Mas eu quero deixar esse assunto mais uma vez aqui para nós entender a realidade das coisas que está acontecendo. Veja, preste bem atenção no que eu quero falar. Há uma grande confusão sobre esse anjo, irmão, de Apocalipse 11:15. Há uma grande confusão. Há uma grande confusão. A maioria dos pregadores afirmam que o seu cumprimento será para o futuro. A maioria dos pregadores da mensagem crê que o cumprimento desse anjo será para o futuro. Entendeu? E tem aqueles que confundem também esse anjo com o do Apocalipse 10:7. Mas esse anjo, irmão, ele é diferente de Apocalipse 10:7, não é o mesmo. Mas é essa grande confusão. Agora, por que essa confusão, irmão, toda? Porque especialmente os pregadores,
eles não seguem o padrão que foi estabelecido pelo sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Duas coisas que o irmão Brana falou que é muito importante. Primeiro, diga o que está nas fitas. E nós vemos por aí, mas muitos pregadores, não é pouco não, não é um, não é dois, não é três, não, é muitos que dizem coisas que não tá na fita. Tá sim de pregadores, pastores, líderes, que falam coisa que não tá na fita. Você procura e não acha. Né? Então o profeta disse, diga o que está nas fitas. Outra coisa, estude as fitas, porque através dela você obterá a revelação. Mas eles normalmente não fazem isso. Eles não estudam. Tem vezes que eles baseiam as suas doutrinas em cima de um parágrafo só, isolado. E ali cria dogma, credo, pretexto. E as pessoas, os irmãos, por não ler a Bíblia de forma correta e nem se preocupar com a mensagem, porque quando a gente fala em ler Bíblia e mensagem, as pessoas dizem assim, a gente não tem muito tempo, porque trabalhamos e não sei o quê, mas agora tem tempo para colocar prato de comida no status, no Facebook, botar foto no Facebook, no Instagram, no TikTok. As pessoas têm tempo para isso, mas para Bíblia e mensagem ninguém tem tempo. Sempre tem uma desculpa. Então é por isso que as pessoas é do jeito que são, e os pregadores, os líderes, os pastores nicolaítas aproveitam essa fraqueza das pessoas e começa a colocar nessas pessoas as suas doutrinas, certo? É isso aí. Então o profeta de Deus, o sétimo anjo, deixou esses dois pontos como padrão. Diga o que está nas fitas, estude as mensagens, porque através dela você receberá a revelação. Mas os pregadores não fazem isso. Entendeu? Mas, então, é por isso que surge vários tipos de dogma. Eu não chamo nem de doutrina, mas é dogma, credo, dentro da mensagem. Então, há uma grande confusão sobre esse anjo de Apocalipse 11, verso 15 de Apocalipse. Mas hoje, nós vamos estudar isso aqui. Vamos ver o que é que o irmão Brana, o sétimo anjo, fala desse anjo de Apocalipse 11, 15. Agora, irmão, vou lhe dizer algo aqui bem importante. Agora, o ministério desse anjo, irmão, de Apocalipse 11, 15, esse anjo de Apocalipse 11, 15, ele tem um ministério. E o seu ministério está num cumprimento tríplice. O ministério desse anjo de Apocalipse 11, 15 está num cumprimento tríplice. Quer dizer, esse anjo, ele tem um ministério e o seu ministério está dividido em 3 etapas. Em 3 etapas. E hoje nós vamos entender o ministério desse anjo. Mas antes de nós entrarmos no ministério desse anjo de Apocalipse 11, 15, vamos ver quem é esse anjo e o que é a sua trombeta, porque esse anjo diz assim, a Bíblia diz assim, e tocou o sétimo anjo a trombeta. Quer dizer, esse anjo, ele tinha um instrumento. E esse seu instrumento era uma trombeta. Então, vamos ver quem é esse anjo. Quem é esse anjo? Será que esse anjo, irmão, é o mesmo de Apocalipse 10:7? Para muitos pastores, ele diz que é a mesma coisa. Que o anjo de Apocalipse 10:7 e o anjo de Apocalipse 11:15 é o mesmo. Mas, irmão, será que é, irmão? Será que é a mesma coisa? E a sua trombeta? Que tipo de toque ela dá? Muito bem, vamos aqui. Vamos ver o que é que o profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão Brana, fala sobre isso. Mensagem, o profeta do século 20, parágrafo 19 e parágrafo 20. O profeta do século 20. Olha o que é que o profeta vai falar sobre isso aqui. Parágrafo 19. Parágrafo 19
E o parágrafo 20 da mensagem, o profeta do século 20. Quem é esse anjo de Apocalipse 11:15? Será que esse anjo, irmão, de Apocalipse 11:15 é o mesmo de Apocalipse 10:7? Para muitos é. Para muitos pastores da mensagem são. Mas será que é? Vamos ver o que é que o profeta irmão Brana fala sobre isso. Aí diz assim, ó, parágrafo 19. Este mensageiro está anunciado em Apocalipse 10:7. Você veja que o profeta de Deus começa falando do capítulo 10, versículo 7 do Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, porque, irmão, de acordo com a Bíblia, preste bem atenção que eu vou falar aqui, que nós vamos seguir uma ordem cronológica. Esse anjo de Apocalipse 10:7, ele é o mesmo anjo de Apocalipse 3:14. Ele segue a ordem cronológica dos anjos das eras. Agora, esse anjo de Apocalipse 11:15, ele segue uma ordem cronológica de Apocalipse 8. Porque lá em Apocalipse 8 tem 7 anjos. Tem 7 anjos. E esses 7 anjos que está no capítulo 8 de Apocalipse, eles não são terrenais. Eles são anjos celestiais. Irmão, isso aqui é outro assunto que brevemente, futuramente, eu quero trazer aqui para explicar a diferença dos 7 anjos das eras, de Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, e esses 7 anjos de Apocalipse capítulo 8. São diferentes, eles não são o mesmo. Mas esse anjo de Apocalipse 10:7, ele segue uma ordem cronológica dos anjos das eras. Este mensageiro está anunciado em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Este versículo não se refere a um... Qual versículo? Apocalipse 10:7. Não se refere a um anjo celestial tocando uma trombeta, mas ao mensageiro da era de Laodiceia, um homem. Então tá vendo só, irmão? Esse anjo de Apocalipse 10:7, que também é o sétimo anjo, ele é o mesmo de Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O mensageiro da era de Laodiceia, que nos trará a palavra de Deus. A prova disso encontramos em Apocalipse 9:13 e Apocalipse 11:15. Aqui estão os trombeteiros celestiais. Então, o sexto anjo, que está em Apocalipse 9:13, é celestial. E o sétimo, que está no capítulo 11, verso 15 de Apocalipse, também é celestial. Quer dizer, que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. Mas tanto o anjo de Apocalipse 10:7 tem um ministério, também o anjo celestial de Apocalipse 11:15 também tem um ministério. Vamos adiante aqui com o profeta William Brana. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e houve uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que estava diante de Deus. Isso é Apocalipse 9:13. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Agora, parágrafo 20. Note. Diz assim, ó. Note os terríveis juízes que vêm sobre a terra ao soar a sexta trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, agora aqui, irmão, o irmão Brana está dizendo, o irmão Brana falou 2 coisas. Agora, presta atenção. A primeira coisa é que esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15, ele é um ser celestial. Ele não é um homem. Ele não é terreno. O de Apocalipse 10:7 é terreno. Mas esse de Apocalipse 11:15, ele diz que é um ser celestial. Agora, ele vai dar um título para esse anjo de Apocalipse 11:15.
Esse título, irmão, é que faz a diferença total do capítulo 10, verso 7. Note aos terríveis juízos que vêm sobre a terra, ao soar a sexta trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, o Senhor aparece. Então o profeta de Deus chama o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 de o artigo definido. O artigo definido. O Senhor. Então, quem é esse anjo aqui? Quem é esse anjo? O irmão Brana está chamando de o Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, irmão. Meu Deus. Que coisa tremenda. Note os terríveis juízos que vêm sobre a terra ao soar a sexta trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, o Senhor aparece, tomando os reinos do mundo que pertence. Isso aqui é tremendo, irmão. Então, esse anjo de Apocalipse 10:7 é um homem, é um ser humano. E o ministério que ele tem é um ministério profético. Esse anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial e é o Senhor, quer dizer, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse anjo aqui, irmão, de Apocalipse 11:15 é o mesmo que está em Apocalipse 10, que desce do céu, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. É o mesmo anjo. Porque aqui esse anjo de Apocalipse 10:7, de Apocalipse 10:1, é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. E a mesma coisa é esse de Apocalipse 11:15. Meu Deus. Agora, vamos ver o que é que o profeta de Deus ainda continua falando sobre isso aqui, irmão. Vamos ver o que é que ele diz aqui no livro do Apocalipse. Esse livro aqui, ó, o livro do Apocalipse. Esse livro aqui é muito bom. Para quem é pregador, quem gosta de conhecer a mensagem, deve ter esse livro. Livro do Apocalipse, página 149. Página 149, parágrafo 155. Você veja que o anjo de Apocalipse 11:15, o irmão Brana chamou de o Senhor. Ele deu um título, o Senhor. Em outras palavras, o que governa, o rei, a autoridade suprema. Agora, veja que esse anjo de Apocalipse 11:15, ele toca uma trombeta. Veja o que é que o irmão Brana aqui do parágrafo 150 do livro Apocalipse, página 149, isso que o irmão Brana falou aqui, ele disse isso no dia 31 de dezembro de 1960. Olha o que ele diz aqui, ó. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Ele está falando aqui que a mesma voz, essa mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Pois a trombeta, aí reticência, a trombeta. Aí ele pergunta, o que é uma trombeta? O que é uma trombeta? Ele diz, a voz de Cristo. A mesma que virou e o convocou para subir. Apocalipse capítulo, vamos ver aqui? Apocalipse capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. E o profeta está dizendo aqui, ó, a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. A mesma que virou e o convocou para subir. Ele ouviu uma voz como uma trombeta. Agora, ele diz, suba aqui. Veja como será, aí ele faz a pergunta, veja como será a ressurreição? Será num momento, num piscar de olho.
O irmão Brana chama isso aqui, irmão, que ele citou aqui, isso é 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Paulo disse, no momento e no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. O irmão Brana, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, ele chama essa escritura de 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, de a era, eles estamos na era do olho. Ele chama de uma era, de uma dispensação. E essa dispensação, irmão, é a era da vinda. Meu Deus, como isso é tremendo. Veja como será a ressurreição. Será no momento, num piscar de olho, aquela voz de som claro. E ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz de convocação. Deus ajude-nos a ouvi-lo naquele dia. Agora, esse dia aqui, irmão, que o irmão Branham está se referindo, foi 3 anos depois. Aquela grande voz soou. Aquela mesma grande voz que soou em Mateus 27, soou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 ao diante. E o cumprimento dessas escrituras não está para frente, está para trás. 1963, no dia 28 de fevereiro. Irmão, eu tenho que citar isso. Porque que eu não falar isso, não citar essas datas, eu estou negando o cumprimento da escritura. Deixa eu ler isso aqui mais uma vez sem comentar. Parágrafo 55. Página 149 do livro do Apocalipse. Aquela mesma voz que soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Pois a trombeta, reticência. A trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. A mesma que virou e o convocou para subir. Ele ouviu a voz como uma trombeta. Agora, ele disse, suba aqui. Veja como será a ressurreição. Será num momento, num piscar de olho. Aquela voz do som claro. E ele convocará a igreja, pois ele saiu dela. Aquela grande voz de convocação. Deus ajude-me a ouvi-la naquele dia. Amém? Aqui está, irmão. Então, esse anjo de Apocalipse 11:15 é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. E Jesus Cristo tem um mistério tríplice. Muitos pastores da mensagem, por não seguir uma ordem que o irmão Branham estabeleceu, a ordem profética, eles só querem botar esse acontecimento para o futuro. Mas o seu ministério é tríplice. É tríplice. E vamos continuar. Então nós aprendemos agora, irmão, nesse momento, o irmão Branham nos ensinou que o anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E o anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial, o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que está em Apocalipse 10, versículo 1, o anjo forte. É o mesmo. É o mesmo que tem em Apocalipse 14, aquele que tem a foice na mão. É o mesmo que está em Apocalipse 18, que traz uma grande glória, uma grande luz que preenche toda a terra, que enche toda a terra. É o mesmo anjo. É o mesmo Senhor Jesus Cristo, irmão. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos agora entrar nos ministérios desse anjo de Apocalipse 11:15, que eu falei que o ministério dele é tríplice. É tríplice. Quer dizer, o ministério dele está dividido em 3 partes. Hoje, nós estamos vivendo a primeira parte do ministério dele. Irmão, depois eu vou vir aqui no canal, eu vou gravar um vídeo intitulando. Vou falar sobre esse assunto aí, mais claro, porque no tempo do irmão Branham, ele se manifestou como filho do homem. Agora deixa eu te perguntar, e agora? Qual é o ministério que ele está atuando hoje?
século 21, ano 2023. Qual é esse ministério? Será que é o ministério do Filho do Homem? Ou ele adiantou mais um pouco? Isso aí, irmão, eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso aí. Aguardem. Que não foi esse ano, o ano que vem a gente entra nesse assunto aí. Mas vamos lá. Vamos para a primeira parte do ministério do anjo de Apocalipse 11:15, que nós aprendemos agora com o irmão Brana, que é o Senhor Jesus Cristo. É um anjo celestial. Ele não tem nada a ver com o anjo de Apocalipse 10:7. O anjo de Apocalipse 10:7 é um homem, é um profeta. Mas o anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial, é o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que está em Apocalipse 10. É o mesmo que está em Apocalipse 19. É o mesmo que está em Apocalipse 20. É o mesmo que está em Apocalipse 20, que desce e prende o dragão, a serpente, o diabo, é o mesmo. Vamos agora para a primeira parte do ministério do anjo de Apocalipse 11. Vamos aqui. Vamos ver o que aqui o profeta de Deus ensina. Eu vou entrar aqui no livro God, que é Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja. É um livro. Esse é o livro. Aqui na página, no volume 1. São 3 livros desse. Eu vou ler aqui o volume 1. Página 194. Página 194, parágrafo 240. Veja o que é que o irmão Brana, veja onde o irmão Brana coloca esses... Irmão, muitos pastores da mensagem, eles dizem que esse anjo que toca a trombeta, ele é futurista, porque eles dizem que esse anjo está depois de Moisés e Elias. Mas o erro deles é que eles não vê que esse anjo de Apocalipse 11:15, que está depois de Moisés e Elias, ele tem um ministério tríplice. Aí eles não conseguem ver isso. Mas esse anjo de Apocalipse 11:15, que está além de Moisés e Elias, tem um ministério tríplice, para antes ele cumprir cabalmente Apocalipse 11:15, ele deve cumprir o seu ministério, e o seu ministério é tríplice. Hoje, nós estamos vivendo a primeira parte do ministério do anjo de Apocalipse 11:15. Parágrafo 240 do livro God, Conduta e Ordem da Igreja, volume 1, página 294, 194, parágrafo 240. E o irmão Brana falou isso no dia 13 de janeiro de 1954. Veja a data que o profeta falou isso. 13 de janeiro de 1954. Olha o que ele diz aqui no 240. Cada nação hoje, cada poder, cada reino é controlado pelo diabo. Irmão, ainda tem pastores da mensagem, pregadores, que têm ousadia de dizer que vai ter nações ímpias no milênio. Como pode, irmão? Que o irmão Branco diz que cada nação, cada poder, cada reino é controlada pelo diabo. E o irmão Branco também diz que o diabo vai ser preso no dia do milênio. Então, que o diabo vai ser preso, e ele diz assim, ele vai ser preso porque os seus súditos estão na quinta dimensão, estão no inferno. Então, como é que pode entrar nação ímpia no milênio que o seu rei está preso? Não tem lógica não, irmão. O problema é que eles não seguem o padrão que o profeta estabeleceu. Só diga o que está na fita, ou estude as fitas, porque através delas, elas te dão uma revelação. Mas vamos lá. Cada nação, cada poder, cada reino é controlado pelo diabo. A Bíblia diz isso. Mateus capítulo 4. O diabo, quando estava tentando Jesus, quando Jesus passou os 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo levou Jesus para o monte e mostrou todo mundo, disse assim, ó, que tu me adorar, eu te dou todo o reino do mundo. E quando os filhos de Deus pecaram, o irmão Branco disse que Adão tinha um livro da redenção na mão. Mas quando Adão pecou, o que ele fez? Ele perdeu o livro. Irmão, Adão, ele era um rei
na terra. Quando Adão caiu no pecado, ele perdeu o trono. E quando ele fez isso, ele entregou toda a raça humana na mão do diabo. Mas Cristo veio para resgatar isso. Louvado seja Deus. Aí o irmão Brando diz: cada nação, cada poder, cada reino é controlado pelo diabo. A Bíblia diz isso. Aí diz assim: num desses dias, o reino do mundo se tornará o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Isso é Apocalipse 11:15. E ele governará e reinará 1000 anos na terra. E ele diz assim: e haverá um rapto. Peraí, irmão Brana. Como é essa escritura, os pastores dizem que ela está no futuro, depois de Moisés e Elias. Mas o irmão Brana está colocando essa escritura antes do rapto. E a gente sabe, irmão, que o rapto está dividido em 3 etapas: revelação, era e ida. O irmão Brana colocou Apocalipse 11:15 antes da ida. Ele diz assim, ó: num desses dias, o reino desse mundo se tornará o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele governará e reinará 1000 anos na terra. Aí ele diz assim: e haverá um rapto da igreja. Exatamente, isso é corretíssimo, querido leitor. Aí ele cita Malaquias capítulo 4, verso 1. Veja, irmão, aonde o irmão Brana aplicou Apocalipse 11:15 antes do rapto. E agora? Para aqueles que dizem que isso é futuro. Porque, irmão, esse anjo tem 3, o ministério dele é tríplice. Nós estamos vivendo na primeira parte do seu ministério. Vamos adiante com o nosso profeta, irmão, porque eu vou ler mais as mensagens, porque tá tudo nas mensagens, irmão. O problema é que os pastores não estão nem aí. Eles só pegam aquilo que é agradável a eles. E eles querem chamar pessoas para isso aqui, ó, dinheiro e dominar. É o nicolaísmo. Você veja que a escritura que nós lemos aqui no livro God, na página 194, no parágrafo 240, o profeta de Deus, ele aplica Apocalipse 11:15 para antes do rapto. Agora, por que ele fez isso, irmão? Porque esse anjo de Apocalipse 11:15, que é os que nós aprendemos com o profeta, que é o Senhor Jesus Cristo, ele se encontra com o anjo de Apocalipse 10:7, que é o anjo terreal. Esses dois anjos, irmão, a mesma coisa, é um paralelo o que aconteceu com João Batista e Jesus lá no Rio Jordão. Quando Jesus veio ao Rio Jordão para se batizar, o que é que João disse? Apontou para: eis aí o Cordeiro de Deus, irmão. O irmão Breno disse que o profeta, a palavra se encontrando com o seu profeta. E a mesma coisa aconteceu no dia 28 de fevereiro de 63. A palavra encontrando com o profeta, irmão. O anjo de Apocalipse 10:7 se encontrou com o anjo de Apocalipse 11:15. Houve um encontro. E na mensagem Cristo é o mistério revelado, o parágrafo 207, o irmão Brando diz que esse anjo de Apocalipse 11:15 se materializou, quer dizer, virou matéria, se fez carne. Em quem, irmão? Em mim? Não. No anjo de Apocalipse 10:7. No anjo terreal. O natural e o espiritual se tornou uma coisa só. O natural e o sobrenatural se uniu. Houve uma conjunção. O sobrenatural entrou no natural. O ser celestial entrou no ser terreno. Apocalipse 11:15 entrou em Apocalipse 10:7. E Apocalipse 11:15 é o mesmo anjo de Apocalipse 10:1. E quando o anjo de Apocalipse 10:1, que é Cristo, desceu, quem foi que ele encontrou na terra? Irmão Jailson? Pastor João Wesley? Pastor Garcias? Encontrou o pastor Ailton Dantas, o pastor José Alberto? Não, irmão, encontrou o 7º anjo, o William Marlon Brana.
Oh, glória a Deus. E os dois anjos virou um. E hoje, irmão, nós estamos vivendo a primeira etapa desse ministério do anjo de Apocalipse 11:15. Mensagem: senhores, é esse o tempo. Essa mensagem o profeta pregou no dia 30 de 12 de 1963. Mas antes de eu ler essa mensagem, irmão, deixa eu ler aqui uma escritura. Aí nós vamos entender uma coisa muito importante. Agora, muitos estão pegando essa escritura e estão botando outro mensageiro. Mas veja só. Apocalipse 8, versículo 2 ao 3. Veja o que é que a Bíblia diz. E vi os 7 anjos. Esses 7 anjos aqui, irmão, eles não são terrenos, eles são celestes. Esses 7 anjos aqui são aqueles 7 anjos que tomou o profeta de Deus e arrebatou o irmão Brana para a nuvem celestial. Esses 7 anjos aqui foram que formaram aquela nuvem que apareceu em 63, que para muitos pregadores da mensagem dizem que é uma nuvenzinha. Ah, isso é uma nuvenzinha. É uma besteira, não. Era 7 anjos que estavam formando essa nuvem. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dados 7 trombetas. Aí o irmão Brana diz assim, ó, aí, ó o que João diz aqui, ó, no versículo 3. E vi outro anjo. Irmão, quem é esse outro anjo, irmão? Esse outro anjo, irmão, ele veio na constelação, mas quando o 7º anjo terrenal foi tomado para cima, esse outro anjo ganhou destaque. Porque esse outro anjo, irmão, é o mesmo de Apocalipse 10, verso 1. É o mesmo de Apocalipse 11, 15. É o mesmo de Apocalipse 14, versos 14. É o mesmo de Apocalipse 18. É o mesmo. Olha aqui em Apocalipse 18, ó. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. É esse anjo aqui, irmão. E também é o mesmo do capítulo 20. Que desce e traz uma cadeia e prende o diabo por 1000 anos. Então, quando o anjo da terra subiu, quando aqueles 7 anjos celestes vieram e pegaram o 7º anjo terreno aqui, então esse outro anjo se destacou. E vi outro anjo, e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então veja, irmão, esse anjo, aqui em Apocalipse 8, verso 3, ele tem um incensário na mão. Já no capítulo 10 ele desce com o livro. Tá vendo? No capítulo 14, no capítulo 11, 15, ele toca uma trombeta. No capítulo 14, verso 14, ele tem uma foice. No capítulo 18, irmão, no capítulo 18 de Apocalipse, ele faz o quê? Ele desce e tem grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. E no capítulo 20, ele desce com uma cadeia para prender o diabo. É o mesmo anjo. E quem é esse anjo? O Senhor Jesus Cristo. E esse anjo, o Senhor Jesus Cristo, teve um encontro com o 7º anjo da terra. Mensagem: senhores, é esse o tempo. Senhores, é esse o tempo? Ou senhores, é esse o sinal do tempo? A tradução original é essa. Parágrafo 329. 329. Veja o que é que o irmão Brana diz. Irmão, preste bem atenção às palavras do 7º anjo. Veja o que é que ele diz. Tudo isso que eu estou falando aqui, irmão, isso é invenção minha, não. Eu apenas estou passando adiante aquilo que o profeta trouxe. Aí ele diz assim, ó. Poderia ser isso? O trovão forte? Ou o 7º anjo na constelação de 7? Olha aí. Olha aí. Que isso em Apocalipse capítulo 8, versos 2 e 3. Poderia ser isso? O trovão forte? Ou o 7º anjo na constelação de 7? Constelação do 7º período. A pirâmide.
formada, 3 de cada lado, um em cima, 3 de cada lado e um em cima, que caíra da eternidade. Então esse que caiu da eternidade, irmão, é o 7º anjo celestial de Apocalipse 11:15, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí o irmão disse, poderia ser? Aí diz assim, este o mistério dos trovões, que trará de volta a pedra angular. Você captou isso aí, irmão? Você está captando? Agora vamos aqui no livro dos selos. Estamos já quase perto de terminar. Quase perto. Vamos aqui no livro dos selos. Para mostrar que o 7º anjo de Apocalipse 10:7, ele se encontrou com esse anjo de Apocalipse 11:15. O anjo de Apocalipse 10:7 é um profeta, é um homem. E o anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. E ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de coroa. Ele é a era da vinda. Livro dos selos. Página 515. Página 515 do livro dos selos. Irmão, preste bem atenção que isso aqui, irmão, isso é coisa séria. Parágrafo 295 ou 296 do livro dos selos. Veja o que é que o profeta diz. Preste atenção nas palavras do profeta. Vocês notaram? O irmão Bruno foi uma pergunta. Vocês notaram? Será que o povo do Tabernáculo Bruno anotou isso, irmão? Não. Muitas vezes, irmão, a gente está escutando uma pregação e diz amém. Mas isso virou uma tradição. Porque amém é a mesma coisa de certamente, de concordar, de assim seja. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, dizem por tradição, virou tradição. Aí fica dizendo amém, amém. Mas tem gente que não sabe de nada e nem concorda com aquilo que está sendo falado. Fala por tradição. Veja o que é que o Mombrana diz. Vocês notaram? Aquele anjo em particular. Tá vendo, irmão? 7 anjos apareceu em 63. E eles foram lá e tomaram o 7º anjo da terra. Quando o irmão Brana foi arrebatado, um anjo daqueles 7 se destacou para cumprir as escrituras, irmão, de Apocalipse, capítulo 8, versículo 2 e 3. O outro anjo depois dos 7. Eu tenho um vídeo desse lá no meu canal, irmão. Entre lá e veja. Aquele anjo em particular, eu disse, lá era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembre-se disso. A congregação disse, amém. Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e um em cima. 3 anjos de um lado, 3 no outro e outro em cima. Quer dizer, a pirâmide, a cobertura, a visão da tenda. E aquele exatamente ao meu lado, aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Olha. Olha que o 7º anjo se encontrou com o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, porque é Cristo, irmão. Era Cristo, era o Senhor Jesus Cristo. Isso significava mais para mim do que os demais. Lembre-se disso. Eu disse. Ele tinha o peito estufado. Assim. Estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira eu disse. Isso me apanhou e me sustentou. Quer dizer, e arrebatou. Lembre-se disso. Amém. 276. Aqui está aquele com o 7º selo. Veja que esse anjo, ele veio com o 7º selo, irmão. É o mesmo que está em Apocalipse, capítulo 7. Aqui, ó, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus. Esse anjo, o irmão Brando disse que é Cristo. E ele se encontrou com o 7º anjo da terra. E disse assim, ó. Aqui está aquele com o 7º selo. A coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém. Esses outros selos significavam muito para mim, naturalmente. Então, do primeiro selo
até o sexto, o irmão Branham disse que era natural. Tinha um significado, mas era natural. Mas, ó, vocês não sabem o que este tinha significado uma vez na minha vida. Ó, irmão Branham bate no púlpito várias vezes. É isso aí, irmão. O encontro do sétimo anjo da terra se encontrando com o sétimo anjo celestial para cumprir as escrituras. E esse anjo de Apocalipse 11:15, que é o Senhor Jesus Cristo, está hoje como o profeta da era, como o nosso mensageiro da era, na sua primeira etapa do ministério. Vamos adiante aqui agora, vamos mais adiante. Eu li aqui na página 515, do parágrafo 247 ao 246 do livro dos selos. Agora vamos para a página 533. 533, do parágrafo 407. Irmão, que você não crê nisso, você está dizendo que você é um incrédulo. E que você rejeitar, automaticamente você recebe na sua testa 666. Você recebe na sua testa que você rejeitar isso que eu estou lendo. Isso eu não estou dando interpretação, eu estou lendo aquilo que o profeta falou. Eu só estou passando adiante o que ele falou. 407 da página 533 do livro dos selos. Agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último ou o sétimo anjo. Se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda. Eu olhava para ele na direção oeste. Ele vinha na direção leste. Estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo. Muito notável. Lembre-se de como eu disse que ele tinha sua cabeça para trás e as grandes asas agudas. E como ele voou direto até mim, agora este sétimo selo. Esse anjo, que é o sétimo, ele tinha o sétimo selo e ele voou diretamente ao sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Agora, este sétimo selo. Ainda é uma coisa notável. Nós não sabemos o que isso até agora, porque não foi permitido ser aberto. Mas que você leia outras mensagens depois do selo, você vai ver que foi aberto. Porque o encontro já foi concebido, irmão. O sétimo anjo de Apocalipse 11:15, que é o Senhor Jesus Cristo, se encontrou com o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que é o sétimo anjo, o profeta de Deus, o irmão Branham. Hoje nós estamos vivendo na primeira parte do seu ministério. Qual ministério? Do sétimo anjo celestial, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós vemos aqui a primeira parte. Agora, qual é a segunda parte do ministério desse anjo? Aonde vai se cumprir? Vamos adiante agora. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11. Apenas vou ler 2 versículos. Versículo 3 e versículo 4. E depois que vocês quiserem ler adiante, vocês leem adiante. Aí aqui, irmão, muitos dizem, tá vendo, irmão Jairus? Que esse anjo de Apocalipse 11:15, ele é depois de Moisés e Elias, mas porque eles não entendem o ministério desse anjo de Apocalipse 11:15. Que ele entendesse, ele sabia falar, porque quando esse anjo aqui de Apocalipse 11:15 toca a sua trombeta, e ele aparece depois de Moisés e Elias, porque aqui está falando da última etapa do seu ministério. 11 de Apocalipse, versículo 3 e 4. Só esses 2 versículos. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de um pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 castiçais que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. Quem são essas 2 testemunhas? O irmão Branham nos ensinou
que é o profeta Moisés e Elias. Vamos ver o que ele diz aqui sobre isso. Mensagem, festa das trombetas. Hoje, nós estamos vivendo na primeira etapa do ministério do anjo de Apocalipse 11:15. A sua segunda etapa será com Moisés e Elias. Mensagens, festa das trombetas, pregado em 1964 para 270. 270. Olha o que é que o irmão Brana diz. Irmão, isso aqui é mensagem profética. Isso aqui não é invenção, não é eu que estou inventando, não. Mas muitas coisas que os pastores estão falando aí não está nas fitas. Eles estão inventando. Ao mesmo tempo, aí de reticência. Parágrafo 270 da mensagem, a festa das trombetas de 64. Agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, e isso está acontecendo agora, ela é arrebatada. Esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. Então, o mistério do sétimo selo, irmão, é a segunda vinda, é uma era. Isso começou em 63 e vai terminar na ida. Aí, quando se der a ida da noiva, literalmente, olha minhas palavras, irmão. Ela começou a ser arrebatada espiritualmente, mas quando ela for arrebatada, literalmente, ela mudar de dimensão. Aí o irmão Brani, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta. Olha aí, a segunda etapa do ministério do anjo de Apocalipse 11:15. E os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, o qual é dos profetas Elias e Moisés. Eles retornam. E é aí onde os pentecostais estão todos confusos. Irmão Brana, não é só os pentecostais não, também é os pastores da mensagem. E é aí onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando algo acontecer. A igreja já se foi. E isso é para o judeu. Então, irmão, o que era para acontecer para a noiva está acontecendo agora. As coisas que vai acontecer para frente será para o judeu. Mas os pregadores da mensagem, por ser nicolaísmo, entrar num sistema nicolaíta, e quando você entra nesse sistema, você humaniza as coisas. O Espírito Santo vai embora e você humaniza as coisas. E o que acontece? Você só leva tudo para o futuro. E que você rejeita as coisas que você está fazendo hoje, automaticamente você é marcado com a marca da besta. Oh, meu Jesus, tenha misericórdia de nós. Parágrafo 306 da mensagem festa das trombetas. Vamos lá. 306 da mensagem festa das trombetas. Olha o que o irmão Brana diz. A noiva tem de sair do caminho para subir agora. Esse agora, irmão, é sempre presente. Porque primeiro ela sobe numa atmosfera espiritual para depois ir literalmente. A noiva tem de sair do caminho para subir agora. De modo que os dois servos de Deus em Apocalipse, que é Moisés e Elias, os dois profetas, possam aparecer em cena para tocar a sétima trombeta para eles, dar a conhecer a eles o Cristo, o artigo definido. Não é um Cristo, não é o Cristo. Aí tem pastor que diz assim, olha irmão, Moisés e Elias, eles não vão ter condição de selar os 144 mil com o selo de Deus, não. Aí, quando eles morrerem e começar a batalha do Armagedon, o irmão Brana tem de ir para o judeu para selar os 144 mil, porque Moisés e Elias não tem essa condição. Isso é mentira de Satanás, irmão. O irmão Brana está dizendo. Os dois profetas passam a aparecer em cena para tocar a sétima trombeta para eles e dar a conhecer a eles o artigo definido, o Cristo. O selo de Deus. E agora? Então isso aí que estão falando aí é mentira. É doutrina diabólica.
e que você tomar isso como doutrina correta, você recebe na testa o número 666. É isso. Então, hoje, nós vivemos na primeira etapa do ministério da sétima trombeta. Quando o arrebatamento literalmente acontecer, a segunda etapa da sétima trombeta será Moisés e Elias. E agora a terceira e a última etapa. Vamos lá. Deixa eu ler aqui uma escritura. Apocalipse 18, verso 20. Porque o irmão Brana pegou essa escritura de Apocalipse 18, verso 20, e uniu com Apocalipse 11, 15. Vamos lá. Apocalipse 18, estamos bem perto de terminar. Apocalipse 18, versículo 20. Diz assim: alegrai sobre ela. Essa ela aqui, irmão, é a Babilônia. É o sistema religioso. É o sistema eclesiástico que quando Cristo vir, nesse seu terceiro ministério, da terceira parte da sétima trombeta, ele vai destruir esse sistema religioso que tem no mundo aí. Aí ele está dizendo assim: alegrai sobre ela, ó céu. Artigo definido. Então aqueles que estão na sétima dimensão vão se alegrar sobre a destruição do sistema religioso. Alegrai sobre ela, ó céu, e vós santo, apóstolo e profetas. Oh, que coisa. É uma alegria total, irmão. É uma alegria. Quando Babilônia a Grande, e Babilônia Grande não é só a igreja católica, é tabernáculo da fé, todo o sistema nicolaíta for destruído, há uma alegria imensa dos santos, dos apóstolos e profetas. Oh Deus, que coisa linda. Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ela quem, irmão Jailson? O sistema. Que sistema? Nicolaíta. E dentro da mensagem está assim. E tudo isso vai ser destruído. Agora vamos ler. Vamos ler a mensagem A Festa das Trombetas. Começar por aqui. Parágrafo 283 ao 284. A mensagem A Festa das Trombetas foi pregada em 64. Vamos lá. Nós estamos já... Eu vou ler esse parágrafo, depois vou ler mais outro, para nós encerrar o assunto, porque isso aqui já é suficiente, irmão. Não tem como interpretar isso. Eu não estou interpretando, eu estou apenas citando o que o profeta falou. 288 da Festa das Trombetas. Vamos ver o que é que o sétimo anjo diz aqui sobre a terceira etapa do ministério do anjo de Apocalipse 11, 15. Agora, recorde, eu disse que traria isto de volta, a grande trombeta. Agora, irmão, muitos pregadores da mensagem, eles estão dizendo que essa grande trombeta é diferente da sétima. Mas na mensagem, reconhecendo o seu disse, sua mensagem, o irmão Branham diz assim: a grande trombeta é a sétima. Por que ele chamou a sétima trombeta da grande trombeta? Porque o seu ministério, irmão, é tríplice. Nós estamos vendo na primeira parte agora. Quando Moisés e Elias estiver, vai ser a segunda parte desse ministério tríplice da sétima trombeta. E depois, a última etapa. Veja só. Agora, recorde. Eu disse que traria isso de volta, a grande trombeta. Ele disse que o que ele faria aqui em Isaías, a grande trombeta soará. A grande trombeta. Não trombetas agora. Fecha as trombetas. Ele diz assim: há dois deles, Moisés e Elias, para chamar a sétima. E quando ele fala isso, ele está se referindo à segunda etapa da sétima trombeta. Mas sobre a grande trombeta, que é a terceira e última etapa. A vinda do Senhor. Que vinda? É a terceira vinda. Para anunciar José retornando. Veja, quando todas as nações se reúnem em Jerusalém. Amém? Aí muitos dizem assim: tá vendo, irmão Jailson? Que quando Jesus vir na terceira vinda, ele vai reunir todas as nações. Então outras nações vão entrar no milênio. Mas vamos ver o que é que o irmão Brana diz. Veja, quando todas as nações se reunirão em Jerusalém. Amém?
você o encontrou no livro de Isaías. Eu acabei de dar, faz um pouco, um daqueles capítulos que lemos em Isaías, capítulo 18, 1 e 3, e em Isaías 27, 12 ao 13. É onde ele toca essa trombeta. E todas as nações reconhecerão Israel em terra natal, e Deus com eles. Mas veja o que vai acontecer agora. 284. Então, a noiva virá para estar com o noivo, e o noivo com a noiva. Então, um grande milênio, depois que o mundo inteiro seja destruído pelo poder atômico. Cadê Zacarias 14:6, o restante das nações? Então a noiva virá para estar com o noivo, e o noivo com a noiva. Então o grande milênio, depois que o mundo inteiro seja destruído pelo poder atômico, e haverá novos céus e nova terra, e viverão para sempre. Oh, glória a Deus, que coisa tremenda, irmão. Aí está a terceira etapa da trombeta. A primeira etapa está conosco. A segunda etapa do anjo de Apocalipse 11:15 vai ser com Moisés e Elias. E a terceira etapa será quando ele mesmo, Apocalipse 19, descer com a sua noiva para livrar Israel e trazer o milênio. Vamos mais adiante aqui. Vou terminar agora. Vou ler aqui o último parágrafo. Mensagem, o poderoso conquistador, do dia 1º de 4 de 1956, parágrafo 113. Olha o que aqui o irmão Brando diz. Esta terra pertence ao diabo através da queda. Então, quando Adão caiu, ele perdeu o livro e entregou o planeta, a terra, para o diabo. Esta terra foi dada ao diabo. Cada reino deste mundo é governado pelo diabo. O irmão Brando diz assim, ó. Odiamos pensar nisso. Mesmo, porque a gente fala sobre essas coisas, mas tem que falar que é a verdade. Ele diz assim. Mas a Bíblia o diz. Que esta é a razão pela qual temos guerra, tiros, lutas e problema. Por quê? Porque quem governa é o diabo. E no diabo não há paz, não há amor, só há ódio e vingança. É por isso que tem essas coisas. Guerra, tiros, lutas e problemas. E porque os reinos desse mundo são o reino do diabo. Assim diz a Bíblia. E no grande milênio que está por vir, o último ministério do sétimo anjo de Apocalipse 15, a última etapa da sétima trombeta, a Bíblia diz: regozijai todos os céus, e a vós, santo profeta da terra, pois o reino dessa terra se tornará o reino de nosso Senhor, e nós, aí diz assim, e nós, reticência. Ele governará e reinará para sempre. Agora, eles se tornarão, e não teremos mais guerra então. Quando ele vier, não mais enfermidade, não mais problema. Aleluia. Então, irmão, quando o sétimo anjo de Apocalipse 11:15, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, realizar a sua última etapa do seu ministério, então tudo vai acabar. Não vai ter luta, não vai ter mais guerra, nem pecado. O diabo vai ser preso e a noiva de Cristo vai ter a sua lua de mel. Meu Deus. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus nos ajude. Tá bom? Ore por nós. E eu vou dizer mais uma vez que você tiver alguma dúvida de alguma coisa e você fazer uma pergunta lá nos comentários do YouTube, como eu não tenho muita habilidade de entrar lá, então você vai lá, pega o meu WhatsApp e entra em contato comigo que a gente resolve o assunto, tá bom? Que Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva para nos ajudar, tá bom? Dê o like e compartilhe o nosso conteúdo, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.